Sempre ao iniciarmos o Blender, por padrão, nos é mostrado o Splash Screen com algumas opções de inicialização de um novo projeto e de projetos já existentes. Aqui vemos a opção 2D Animation, e se escolhermos, irá abrir um layout ou workgroup customizado do Grease Pencil. Você também pode abrir essa janela iniciando um novo projeto de 2D Animation no menu superior em File, New, 2D Animation. Logo que iniciamos, temos esse visual que é bem parecido com alguns editores em 2D, como o Flash ou até mesmo o Ezeprite. Rolando o scroll do mouse, você consegue ver a área de desenho que será o seu canvas ou tela dentro do Grease Pencil. Mas se tentar movê-la para os lados, ou seja, orbitando em 3D, tudo muda para a visualização em 3D. Para animações 2D, o ideal é apenas movermos a tela para os lados, para cima e para baixo, enquanto desenhamos. Como é comum em muitos outros editores de imagens ou programas de animação 2D, costumamos usar o botão do meio para arrastar a tela, e dessa forma conseguimos mover nos eixos 2D o canvas quando estamos desenhando. Aqui no Blender, para usarmos dessa forma, devemos reconfigurar o botão do meio do mouse em suas preferências. Então, aqui no menu superior, vá em Edit e escolha Preference. E na opção Key Map, temos a opção referente ao botão do meio do mouse, como Orbit e Pan. Como queremos arrastar a tela do palco, então mudaremos para a opção Pan. E aproveitamos que estamos nessa tela de configurações e vamos habilitar o Pai Menu, usado para alternar entre os modos de trabalho, para ser acionado pela tecla Tab. Então, basta salvarmos as preferências aqui no menu do rodapé e fechar essa janela. Por padrão, antes só alterávamos entre a janela corrente e a janela de edição, mas agora podemos escolher no menu o modo de trabalho que queremos, que usando o Grease Pencil é bem comum alternarmos entre o Draw Mode, o Edit Mode, o Sculpt Mode e o Object Mode. Então esse menu irá facilitar muito a sua vida depois que acostumar com seu uso. Irá ter momentos em que precisaremos usar a 3D View junto ao Grease Pencil. Então basta manter a tecla Shift pressionada e pressionar o botão do meio do mouse para podermos voltar a orbitar a 3D View em nosso projeto. Para retornarmos ao modo 2D, basta pressionarmos 0 no teclado numérico. Isso mesmo. Acho que você já percebeu o que acabamos de fazer pressionando a tecla 0, que foi voltar ao foco da câmera. Vou salvar esse projeto para continuarmos da onde paramos na próxima aula. Bom, para uma introdução sobre o Grease Pencil, você já entendeu qual será o modo que usaremos e de como iremos trabalhar nele, e quando necessário, alternar entre o 2D e o 3D. Continuando, fiz um tempo atrás esse desenho simples de um gato cartoon. Vamos dar uma ajeitada nos traços dele e depois colorir usando materiais. Vou adicionar o modificador Thickness para mudarmos a espessura do traço, que está muito grosso. Vou deixar como 25 e minimizar o modificador. Agora passamos ao Sculpt Mode.
para ajeitarmos os traços no desenho. Primeiro, vamos usar o pincel de Smooth. Para mudar o tamanho do cursor de influência do pincel, pressione F e aumente ou diminua movendo o mouse, onde você controla o raio de influência. Mudamos para Edit Mode para ajeitarmos os vértices dos traços, usando as opções de transformação. Se você já trabalhou com Flash ou Animate, verá certa similaridade com a manipulação e edição de vetores desses softwares. Ou seja, a edição do seu desenho feito em Draw Mode sempre será feito alternando entre o Edit Mode e o Sculpt Mode. Vamos agora colorir o desenho. Vou mudar a cor cinza do material Solid Fill para preto. E colorir o nariz, os olhos e as sobrancelhas. Então agora, crio um novo material na cor laranja. Porém, por padrão, ele criou para colorir traços e não preenchimentos. Aqui nas opções do material, desmarcamos a opção Stroke e marcamos a opção Fill, dando em seguida uma cor meio alaranjada ou marrom claro. Repintamos o preenchimento das outras partes correspondentes na cabeça do gato. Vamos duplicar esse material e mudar a cor para branco, para assim pintarmos os dentes e outras partes brancas como nos olhos. Duplicamos o material alaranjado novamente e o deixamos num tom marrom escuro, para assim pintarmos o interior das orelhas. Damos zoom para pintar as partes que ficaram vazadas. Em Sculpt Mode, suavizamos novamente suas formas. Bom, da mesma forma de antes, vamos fechar esses vazamentos com o balde de tinta em forma de pincel, mantendo o Shift pressionado. Vou ativar o Screencast e mudar a cor para um azul médio, que fica melhor para exibição nessa tela branca do Grease Pencil.
certo? É só irmos fechando todas as partes que a tinta não pegou antes. E apesar de não precisar, vou fechar alguns traços também em Sculpt Mode e em Edit Mode. Bom, está colorido. Poderíamos sombrear o desenho e criar um cel shading, mas farei isso em aulas posteriores. Porém, além dos modificadores, vou te mostrar alguns efeitos que podemos adicionar em cada objeto com Grease Pencil. Para simular um efeito de iluminação, aqui do lado direito, nos efeitos, vamos adicionar o efeito do tipo Rim, que seria o Rim Light. Em seus parâmetros, podemos alterar a forma em que ele irá se misturar com a arte feita, como também o ângulo de orientação para o efeito. A mistura entre as cores fica a cargo dessa opção Blend Mode, que possui os mesmos tipos de efeitos vistos em softwares de edição de imagem como Photoshop ou GIMP, por exemplo. No Offset, podemos deslocar a posição do efeito nas coordenadas 2D correspondente aos eixos X e Y. E aqui em Blur, podemos suavizar a transição da cor do efeito em relação das suas bordas sobre a arte. Em Samples, definimos quantos tons e cores que terá a transição gradiente no Blur. E no X e Y, modificamos a distância de espaçamento entre esses tons e cores. Esse efeito é muito útil quando estamos ilustrando alguma arte ou fazemos cenários de fundo para a nossa animação, porém não recomendo usar muito em personagens animados, pois dependendo da complexidade que a animação alcançar e de quanto memória você tem no seu sistema, vai deixar tudo bem pesado de mexer. Vamos testar um outro efeito? Esse aqui de sombra é bem interessante. O funcionamento é similar ao do efeito Rim, porém ele é projetado por trás e por fora de sua arte, como se fosse uma sombra mesmo. O Pixelate é muito útil para transformar sua arte em pixel art, ou se achar necessário, em uma animação deformar o rosto, ou alguma parte do corpo a fim de dar a impressão de um efeito de censura. O Colorize atua no matiz de todas as cores de sua arte, possibilitando que você mude a graduação geral de todas as cores, o contraste, o brilho e a opacidade. Já o Wave Distort dá esse efeito de distorção ou dilatação para a sua arte, muito útil em cenas quentes, água, efeitos de poderes em lutas de animes, etc.
O Build é similar ao que usamos para objetos 3D no Blender, ou seja, ele permite animar todo o processo que você fez enquanto estava fazendo a sua arte, reconstruindo desde o primeiro traço até a finalização. Claro, isso pode ser customizado da forma que você quiser e alterar também as escalas de animação. É uma forma ótima para animar destroços, ruínas em movimento ou qualquer coisa que necessite ser construída ou desconstruída. O Noise é similar ao Wave Distortion, porém com um nível de ruído aleatório, que faz o efeito seguir um padrão irregular e sempre diferente durante sua transição. Muito útil para máquinas como motores, que precisam mostrar tremedeira para indicar que estão funcionando, ou então adicionar efeitos de arrepio em personagem assustado, ou que sua imaginação permitir criar em sua animação. Enfim, o Greasy Pencil, além do desenho e animação, te permite usar muitas facilidades com os modificadores e efeitos como esses que mostrei, deixando sua animação muito interessante de fazer, caso seja criativo e saiba quando usar tais recursos. Bom, voltando ao gato laranja, vamos fazer o sombreamento e iluminação dele. Mas primeiro, para facilitar, vamos subdividir as janelas de propriedades, pois dessa forma, usamos uma com as camadas do Greasy Pencil e a outra para exibir os materiais que estaremos usando na pintura. Se precisássemos de referências, poderíamos mudar a janela do Outliner para a Image Editor para adicionar imagens do assunto. Mas esse não é o caso, pois o gato cartoon foi feito de cabeça. Porém, mais à frente nas aulas, usaremos imagens de referências, inclusive no Outliner. Começamos criando uma nova camada e vou renomeá-la de Shading, ou seja, sombreamento. Antes de começarmos, vamos consertar esse preenchimento vazado. Para isso, mudamos para o Sculpt Mode. Se tentarmos dessa forma, o traço também vem junto. Então, bloqueamos as camadas que não queremos influência com esse cadeadinho, pois modificaremos apenas a camada Fios. Certo, vamos voltar ao Draw Mode. É bom lembrar a você que ao pressionar Tab e ativar o Pai Menu dos modos de trabalho do Greasy Pencil, que você pode tanto clicar em cima nas opções, como usar o número de cada opção que está visível pressionando em seu teclado numérico. Recomendo decorar esses números usados para cada modo, pois dessa forma verá que é muito rápido alternar entre os modos apenas pressionando o Tab mais o número para o modo desejado. Com o tempo, além de se tornar habitual, agilizará e muito nas suas artes ou animações. Outro macete que ajuda muito na hora que precisamos colorir nossa arte são as camadas usadas em modo máscara, que podemos acionar escolhendo a camada que desejamos influência de uma máscara por ativar o recurso nesse primeiro ícone. Então, com a camada selecionada, rolamos mais abaixo e marcamos essa opção Mask. Na lista, basta escolher qual camada servirá como máscara, restringindo a pintura que faremos. Nesse caso, como precisamos apenas da área de preenchimento da cor de base para sombreá-la, escolhemos a camada Fios. Então podemos usar um material de cor preta. Veja que ao pintar, devido a usar a máscara como um guia de restrição, nada vaza para a forma do contorno de nossa arte. Mudamos sua opacidade para ficar transparente e dar efeito de sombreamento na cor principal. Você pode usar também os modos de mistura aqui em Blend se desejar um tipo de efeito na mesclagem de cor. Para o nosso exemplo, podemos usar o regular, que não usa nenhum blend, ou o multiply, que terá o mesmo efeito nesse caso devido à influência de apenas uma camada. Maximizamos a janela com Ctrl mais espaço
E usando o lápis, vamos testar em cima do preenchimento. Então, assim que pegar o jeito, basta sombrear o seu desenho em base da direção da fonte de luz na iluminação que você escolheu. Nesse caso, eu imagino que minha fonte de luz vem da esquerda e por cima, então vou sombrear mais à direita e por baixo. Fazendo esse sombreamento, conseguimos deixar o desenho sólido, por lhe conferir volume de profundidade. Vamos alterar a opacidade da camada Shade, deixando mais clara. Agora, passamos para o Sculpt Mod para ajeitar e suavizar o preenchimento. Vamos desligar o raio-x para não atrapalhar. Usando o pincel Grab, pressionamos F e diminuímos o raio de abrangência com o mouse. E vamos tentar ajeitar as bordas no sombreamento. E vamos mudar a influência do pincel Grab na opção Falloff. Vou escolher esse Smoother para ficar mais suave. Vamos adicionar uma nova camada e ela terá o nome de Highlight, pois será onde iremos simular os lampejos de luz ou brilho specular na cabeça do gato. Marcamos o ícone para usar a máscara, diminuímos a opacidade e o modo de mistura em Blend deixamos como Add. E em Masks, vamos adicionar a mesma máscara do Shading, ou seja, a Fields. Vamos usar o material branco melhor alterar a opacidade diminuindo para 0.25. Então, de forma similar ao sombreamento que fizemos, mas em direção oposta, vamos adicionar alguns lampejos de luz. No nariz e nos olhos também. Certo. Vou em modo de objeto para reposicionar o Grease Pencil com a ferramenta Move. Então, mudamos para o Draw Mod e criamos uma nova camada acima de todas as outras, chamada de Overlay.
Iremos usar a ferramenta Box para desenhar um quadrado cobrindo toda a tela do desenho, na camada Overlay. Criamos um novo material, atribuímos a ele o material marrom já criado, e então, a partir dele, duplicamos para um novo material. E vamos mudar o seu estilo de Solid para gradiente. Em Base Color, vou escolher um vermelho. Já no Secondary Color, escolho um lilás bem próximo do azul. Voltamos em Base Color e mudamos para uma cor rosa. Em Blend da camada, é melhor deixar como está, em regular mesmo. Selecionamos o material gradiente que criamos e pintamos o preenchimento do quadrado que fizemos em Overlay. Então, basta irmos nas configurações do material e ajustarmos a distância das cores do gradiente e sua rotação na cena. Certo, assim está ok. Por último, vamos alterar a opacidade da camada Overlay, diminuindo seu valor. Deixamos por volta de 0.27. E veja o efeito em nossa arte como ficou. Esse efeito serve para mesclar todas as artes na cena com o clima e iluminação da cena, e dessa forma tudo fica mais harmonioso e homogêneo. Normalmente usamos overlays quando queremos simular a atmosfera do clima de um cenário externo em diferentes situações, como quando anoitece ao pôr do sol, na chuva, na neve, entre outros climas. Ou então, simular diversas luzes em ambientes fechados, como bares e discotecas, por exemplo. Renderizamos a nossa cena com F12. Veja que ficou com a imagem pequena, pois essa arte antes estava sendo testada com o modificador Pixelate e na resolução de 256 por 256, para simular pixel art. Então, vamos aumentar a resolução para 1024 em ambos os eixos. Renderizamos novamente. Perfeito! Ficou com um efeito bem legal. Conseguimos deixar uma arte bem simples com um tom de ilustração. Imagine então se criarmos artes mais elaboradas e com cenários de fundo. No decorrer das animações que fizermos, iremos usar esse efeito de overlay em várias cenas. Por isso quis te mostrar esse macete também, que já usava quando animava no Flash. Essa é uma dica para você aproveitar as mesmas luzes que usamos no mundo 3D em sua arte ou animação com Grease Pencil. Por enquanto, vamos desativar a camada Overlay temporariamente. Passamos para o modo Objeto e com Shift mais A adicionamos uma ponte Light à cena. Mudamos a sua cor para um vermelho e aumentamos a sua intensidade de luz em Power para acima de 130 watts. Vamos reposicionar a luz melhor na cena e para isso orbitamos em 3D para movermos a ponte Light um pouco à frente no eixo Y e também um pouco acima no eixo Z. E veja que ao movê-la no eixo X, você percebe sua influência na orelha do gato. Vamos alterar a potência para 200 watts.
checamos se todas as camadas presentes estão com a opção Use Lights marcada. E nas propriedades do objeto, em Visibility, as opções Use Lights também devem estar marcadas para a iluminação com lâmpadas funcionar no Greasy Pencil. Certo, agora vamos acessar a opção World e mudar a cor de background para preto. Lembrando que as configurações usando iluminação só funcionarão em Render Preview e quando renderizar a sua arte. Em Viewport Display, vamos também mudar a cor para preto. Isso fará a escuridão da cena cair sobre o gato. Veja. Ou seja, desativamos aqui a luz ambiente. E se movermos a lâmpada, você percebe que essa é a única fonte de luz que ilumina o gato. Se afastarmos, tudo ficará escuro. Vamos alterar a intensidade e a cor da luz. Podemos agora duplicar a Point Light várias vezes com Shift mais D. Reposicioná-la. E mudar sua cor e potência. Vamos deixar esse verde e colocar ela mais embaixo. Duplicamos novamente com Shift mais D, arrastando ela para cima. Agora alteramos a sua cor para um azul. Então, duplicamos uma última vez e posicionamos mais abaixo. Mudamos a sua cor e a intensidade de potência. Vamos alterar a potência das outras luzes até que fique num bom aspecto na cena. Vou mudar a cor da primeira Point Light para vermelho. Então, vamos orbitar em 3D e reposicionar melhor as lâmpadas no eixo Y. Renderizamos com F12 e veja que agora o efeito ficou diferente. O gato ficou com a iluminação que criamos. Podemos também otimizar o serrilhado dos traços ativando o Anti-Aliasing do Greasy Pencil. Acesse as propriedades do render, role até abaixo na opção Greasy Pencil, então basta alterar o limiar do Anti-Aliasing. Vamos deixar em 0.3 e renderizar novamente com F12. Note como ficou os traços em vetor bem suavizados. Dá até um ar profissional ao render. Certo, vamos agora habilitar o overlay. Para isso, selecionamos o gato no Outliner e vou aproveitar e renomear o gato como Gato Laranja. Então habilitamos a camada Overlay e perceba em cena que ela influenciou nas lâmpadas também. Pode ser um efeito legal se sua arte ou animação tiver efeitos assim de luz, porém não é isso que desejamos para o nosso gato. Se alterar a opacidade da camada Overlay, você percebe a influência que ela tem sobre a iluminação. Porém, se desmarcarmos a opção Use Lights somente dela, teremos o efeito desejado que queríamos. Da mesma forma que fizemos quando sombreamos o gato, podemos restringir a camada Overlay usando máscara, para apenas entre sua silhueta.
Marcamos a opção de usar máscara de overlay e em Masks adicionamos a camada Fios. E pronto, agora o gato ficou tanto com o overlay e com a iluminação na medida certa. Renderizamos usando a iluminação. Não fica ruim se o objetivo for esse. Então agora renderizamos sem usar a iluminação para a camada overlay. E o efeito fica bem mais aceitável. Se o gato estivesse animado, o resultado ficaria incrível. Porém, não se preocupe, que nas animações que faremos nas próximas aulas, teremos oportunidade de usar tudo o que já aprendemos aqui na seção básica do Greasy Pencil e muito mais. Ou seja, com tudo que você aprender nesse curso e pôr em prática, o limite será apenas a sua imaginação. Salvamos o projeto. Aprenda 3 formas práticas para aumentar a produtividade como game dev ou como artista 3D, gastando poucas horas por dia. Modele e texturize como uma poderosa ferramenta 3D e ainda gratuita. Coloque à venda parte dos assets do seu game que estiver desenvolvendo. Modifique facilmente qualquer modelo 3D adquirido de terceiros. Esse curso de modelagem com Blender tem como objetivo principal de ser uma fonte de aprendizado para usuários intermediários ou sem nenhum conhecimento básico da ferramenta, e capacitá-lo na modelagem não destrutiva e no desenvolvimento de game assets para jogos digitais. Ao se tornar aluno desse curso, você terá acesso vitalício de qualquer dispositivo com a internet, na hora que quiser e no lugar aonde estiver. Contará com um exclusivo suporte de ajuda e terá acesso ao fórum de perguntas da comunidade do curso. Como o Blender está em constante evolução, você também será avisado por e-mail quando o curso for atualizado com novos conteúdos, sem ter mais nenhum custo adicional para isso. Será um prazer em ter você como aluno. Estarei te esperando na primeira aula. Então, até logo!